O céu é o limite. Quais carros você teria na garagem da sua casa se você recebesse por ano 1,1 bilhão de reais? Nós vamos mostrar hoje para você não só o carro predileto do bilionário craque Cristiano Ronaldo, como também de outros jogadores de futebol mais bem pagos do planeta. Depois do sucesso da Tesla nos Estados Unidos e da SpaceX no espaço, Elon Musk resolveu agora fazer um verdadeiro negócio da China. Bruno Meyer comenta a entrada do mega empresário sul-africano na terra de Xi Jinping com a construção de uma fábrica de baterias em Xangai, que deve aumentar ainda mais o investimento da maior montadora em valor de mercado do mundo. Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro e Estadão, faz uma análise do mercado de automóveis para 2023 e Renato Belotti, da Garagem com Belotti, desfila pelas ruas de São Paulo no cockpit do clássico e tradicional carro sueco e vencedor de rallies, o Saab 96. Lançada no principal evento de motos do planeta, a AMB 001 Pro será o destaque do programa dessa semana. Essa super máquina de duas rodas, projetada pela Aston Martin e pela Bros Superior, entrega 228 cavalos de potência e roubou a cena no Salão de Milão, com previsão de produção para apenas 88 unidades. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar todo o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, nós vamos acelerar juntos carros de milhões dos milionários jogadores de futebol. Vamos começar então com o jogador mais bem pago do planeta, Cristiano Ronaldo. 5 vezes campeão da Champions League e maior artilheiro da competição e do Real Madrid, o português de 38 anos, que já conquistou 5 bolas de ouro, é detentor de um contrato com o time árabe Al Nassr, que lhe garante a modesta quantia de 1,1 bilhão de reais anualmente e uma hipermáquina de 67 milhões, entre outras 18 na garagem da sua casa, La Voiture Noire da Bugatti. Com apenas 24 anos e sem carteira de motorista, o francês Kylian Mbappé renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain pela cifra de 1,1 bilhão de reais. Mas foi o seu salário anual de 400 milhões de reais que lhe garantiu a realização de um sonho de criança, a Ferrari 488 pista de 3 milhões, que, dada a circunstância do milionário jogador sem licença para dirigir, tem ao volante um motorista particular. O menino Neymar do PSG foi o protagonista da maior venda entre clubes registrada até hoje, quando saiu do time espanhol Barcelona para o francês PSG, 222 milhões de euros ou 1,3 bilhão de reais. Aos 31 anos e com salário anual de 245 milhões, o Aston Martin Vulcan encabeça o line-up de super esportivo do jogador brasileiro, que tem a sua preferência pela marca do cavalinho rampante, endossada pelos históricos automóveis vermelhos de Maranello: a Ferrari 488 Spider, a GTC4 Lusso, a Califórnia e a Portofino. O tão esperado título de campeão do mundo pela seleção argentina chegou em 2022 para Lionel Messi, para dividir espaço na prateleira da casa com 7 bolas de ouro. Na garagem, a Ferrari S Spider Scaglietti, de 180 milhões de reais,
um valor pouco menor que os 225 que recebe anualmente para defender as cores do Paris Saint-Germain desde 2021. A história dessa clássica Ferrari de colecionador está totalmente alinhada com os recordes de 7 premiações pela FIFA e 6 chuteiras de ouro. O melhor jogador do mundo, que ainda acumula 10 títulos do Campeonato Espanhol, 4 da Liga de Campeões da UEFA e 7 Copas do Rei, deixa em casa a Ferrari para ir para os treinos com um modesto Mini Cooper de apenas R$100 mil. Autor do gol que decidiu a Copa de 2010 a favor da Espanha, Andrés Iniesta coloca anualmente na sua conta R$172 milhões, fruto do seu atual contrato com o time japonês Vissel Kobe. Aos 38 anos de idade, o ídolo espanhol se consagrou no Barcelona como um dos meias mais habilidosos da história. Escolheu uma máquina que ostentou por muito tempo o recorde mundial de velocidade ao atingir 434 km por hora em pista com ambiente controlado. O Bugatti Veyron Super Sport S é apenas mais um na galeria de super esportivos que ainda conta com Audi S Q7, Nissan Pulsar e Leaf, compromissos com a marca japonesa patrocinadora do seu clube. Os R$149 milhões que Eden Hazard recebe anualmente para não entrar em campo pelo Real Madrid o coloca como o banco de reserva mais caro do mundo. Banco de reserva só no campo. Nas ruas e nas estradas da Espanha, o banco do Aston Martin Vanquish é o lugar predileto do jogador belga de 32 anos que tem na prateleira da sua casa 2 prêmios da FIFA como o melhor do mundo. Para fecharmos a nossa lista dos 7 craques mais bem pagos do mundo e suas máquinas milionárias, Robert Lewandowski. O polonês de 34 anos e jogador do Barcelona dedicou parte do seu salário anual de R$144 milhões para desfilar pelas ruas da Catalunha com a Ferrari F12 Berlinetta de 12 milhões. Além do carisma, o atacante polonês é reconhecido pela eficiência, finalização e grande número de gols marcados, e também pelo sucesso como empreendedor no mundo da moda e gastronomia. A Tesla de Elon Musk tem planos de expansão na China com um projeto para construir uma fábrica de baterias em Xangai. Acompanhe agora com o nosso craque do business, Bruno Meyer. Fala, Alex, tudo bem com você? Vamos falar de Elon Musk, claro, porque Elon Musk deu um chega para lá para as tensões entre Estados Unidos e China e decidiu que a sua Tesla vai construir uma nova fábrica de baterias em Xangai, o que vai aumentar automaticamente o investimento da maior montadora no mundo em valor de mercado na China, e justamente num momento de muita tensão entre Washington e Pequim. A Tesla vai fabricar uma unidade de armazenamento de energia de veículos elétricos em Xangai. A construção está programada para começar já no 3º trimestre deste ano e a planta vai iniciar a produção no 2º trimestre de 2024. Elon Musk esteve em visita na China e todo este anúncio foi feito em uma cerimônia de assinatura do projeto com vice-presidentes da Tesla. Vamos fazer um rápido retrospecto. A China é um mercado muito importante para a Tesla, porque a fábrica de automóveis elétricos de Musk produziu quase 711 mil carros em 2022. Isso dá 52% da produção mundial da Tesla, mesmo com as fábricas sendo interrompidas no ano passado pela política da Covid-0 da China, hoje já abandonada. Elon Musk, semanas atrás, colocou uma missão muito agressiva e até ousada na empresa. Ele quer fabricar 20 milhões de carros em 2030. Esse é um número que a Tesla colocou como meta para vender por ano até 2030. Só para efeitos de comparação, no ano passado, a montadora vendeu 1.300.000 carros elétricos. Portanto, se tudo correr como Elon Musk falou nas semanas atrás, esse vai ser um dos maiores feitos da indústria automotiva na história.
Marca de automóveis que já teve a preferência do Príncipe Ranier de Mônaco e pouco conhecida aqui no Brasil, a sueca Saab já despejou muita potência no tradicional Rally de Monte Carlo com o seu modelo 96. E agora, Renato Belotti, da Garagem com Belotti, vai despejar o seu conhecimento em automóveis raros e colecionáveis aqui no Máquinas na Pan. Hoje a gente vai falar do Saab 96, um modelo que se destacou muito, tanto nas ruas quanto nas pistas de rally. Volvo, mas a Saab também teve modelos bem interessantes, principalmente modelos europeus. Como a gente sabe, pouca coisa chegou por aqui, a gente acabou não tendo, algumas marcas europeias, aliás, não chegaram aqui no Brasil, a gente não teve essa felicidade de ter, mesmo marcas que pertencem a outros grupos, né, a Volkswagen e tal, que não foram vendidas aqui. Mas o Saab 96 é um modelo interessante porque ele traz, primeiramente, um design que é muito cativante, né? Para quem gosta de rally, de carros clássicos e tudo mais, rallies de velocidade, os rallies históricos como Monte Carlo, logicamente já viu esse carro que foi um dos grandes vencedores, né? A gente sempre fala do Mini também, que venceu lá na década de 60, mas o Saab 96 também se destacou muito. E como a gente sabe também, a Saab é uma indústria que existe essa vertente dela, esse braço aeronáutico, os caças atuais são da Saab também aqui do Brasil. Então os carros da Saab, eles têm um design, eles têm uma engenharia que envolve também a engenharia aeronáutica para carros de rua. É um carro que parece que está sorrindo para você, é interessante, ele é muito simpático na verdade. E com esses faróis auxiliares amarelos aqui ficou excepcionalmente legal, né? Um detalhe interessantíssimo é o motor V4, já falaremos sobre isso, um motor que não teve continuidade depois, mas ele tem uma história interessante. E aqui essa customização ali de Monte Carlo de 1968, que combinou perfeitamente, né, a faixa do Camel com o azul. Ficou simplesmente sensacional, realmente muito bacana. E terminando aqui nessa parte traseira, também, né, carrinho com uma traseira pequena, conjunto ótico, com a ré aqui embaixo. O proprietário, inclusive, teve o capricho de fazer aqui, ó, esse padrão dos carros europeus da época que usavam essa identificação na lataria mesmo do carro. Depois passaram a usar na placa, né? Se procurar aí na internet, vocês vão ver que tem o significado das placas e numerações, é muito legal esse tipo de pesquisa também. Outro detalhe interessante, eu falei da engenheiros aeronáuticos, influenciaram muito a Saab, olha só que legal, até a angulação da abertura do vidro, são coisas muito pensadas, eventualmente para um uso, né, mais aeronáutico do veículo, digamos assim, se isso for possível. Aqui que legal, nós temos a abertura da porta, a maçaneta também tem um formato interessante. E aqui, espaço interno, você vê, isso é uma característica legal de carro europeu da época. Eles são carros compactos, mas tem um bom espaço interno. Se pega uma família que tivesse 3 filhos, por exemplo, eles poderiam andar no carro tranquilamente. Agora, uma característica bem interessante desse carro que eu gostei muito é a ergonomia. Eu estou sentado aqui, vocês vão ver nas impressões ao volante, né? Você vê o capô, né? E ele é um carro pequenininho, tá tudo muito à mão. Eu comento que carro pequeno você estende a mão e chega do outro lado. É exatamente isso aqui, né? Esse carro você chega do outro lado rapidamente. E o painel também, olha só, a ergonomia dele é boa porque, ó, ventilação, nós temos aqui luzes, ventilação, tudo muito à mão, né? Tudo literalmente à mão, você está dirigindo, você pode acionar. E a gente tem aqui também a transmissão de 4 velocidades. Aqui, ó, as instruções estão aqui, então 4 marchas, câmbio tradicional na coluna, que é uma delícia guiar, e aqui nós temos um limpador, ou seja, olha só que praticidade, que ergonomia. O carro foi bem pensado nesse sentido também. E o volante aqui com um raio só, o detalhe que o destaque do Saab no centro. E aqui pedais próximos, né? Que o pessoal adorava precisava, aliás, fazer um punta-ataque nos rallies. E aqui, meus amigos, uma das coisas mais sensacionais desse carro, bom, primeiro, olha só, acabamento de forro, né? Tem carro novo que a gente anda que não tem, às vezes, esses acabamentos, é curioso. 2 observações. Primeiro, isso aqui. Estados Unidos, para quem não sabe, é o paraíso de qualquer tipo de carro. Os caras têm clube de tudo,
tem todo tipo de carro e mesmo carro que não teve lá, eles têm. É um negócio muito bacana. Bom, primeiro o tamanho do cofre do motor, tamanho razoável, né? Mas uma das coisas mais legais é justamente essa aqui. Esse motor V4, que é uma graça esse motor, definido em uma palavra, muito bonitinho esse motor V4, o motor feito pela Ford para equipar o Taunus, que quase chegou ao Brasil, como a gente sabe naquelas clínicas da Ford, e um motor V4 de 1,5 litros com 65 cavalos, olha só que motorzinho bacana, né? Imagina se a gente tivesse aqui no Brasil Corcel GT com um motor V4 desse, pô, teria sido sensacional. Esse som do V4 ele é bem compassado, é bacana o som do V4. Olha só. E é aquele câmbio que você tem que tratar ele com carinho, né? Você vai indo na maciota, faz as trocas sem pressa e ele vai te proporcionando realmente uma satisfação muito grande ao volante. Como eu falei, é um V4 de 1,5 litro com 65 cavalos, ou seja, um motor que não gera tanta potência, mas para o padrão da época era muito legal. E o que é legal do Saab 96 é que a gente nota a história dele nas pistas. O proprietário desse carro, um apaixonado por rallies e um apaixonado pelo Rally de Monte Carlo especificamente, que foi onde esse carro brilhou muito. E se a gente pensar no contexto de época, um motor bem acertado também para a proposta do carro. Então seria realmente fenomenal. E essas soluções, de modo geral, elas acabaram sendo muito interessantes para o contexto da época. Inclusive, esse carro tem um sistema de roda livre também, como os DKV, né? Eventualmente você está numa descida, alguma coisa, ele acaba funcionando como um freio motor. É bem interessante. Última coisa é a ré. Você puxa a alavanca e põe para baixo. E daí dá a ré. Olha só que maravilha. Realmente fenomenal. Belo carro, realmente. Muita história para contar e é uma satisfação muito grande. Grande abraço, nos falamos. Até mais. Desde a chegada da pandemia do coronavírus no início de 2020, a indústria automotiva passou a ser impactada fortemente pela falta de peças de reposição e também pela escassez dos semicondutores. Além disso, a crise financeira global também provocou uma diminuição na produção de vendas dos veículos 0 km. 3 anos depois, a gente pode dizer que a crise ficou para trás e que o mercado automotivo recupera até o final desse ano? Bom, para trazer essa resposta com uma análise bem desafiadora, nós convidamos o editor do jornal O Carro e também do Estadão, Tião Oliveira, para participar do Máquinas na Pan dessa semana. Diga lá, mestre. Fala, grande Rufo, um prazer estar com você aqui novamente. Eu estou falando diretamente da redação do Estadão, aqui no bairro do Limão, em São Paulo. É um prazer falar contigo, com todo mundo que assiste o Máquinas na Pan. E para quem assiste o Máquinas na Pan sempre, de vez em quando o Rufo me dá umas tarefas que são bem difíceis. E dessa vez ele se superou. Ele pediu para eu falar a respeito da expectativa de mercado, quer dizer, o que deve acontecer no mercado brasileiro em 2023, mercado de veículos, evidentemente, né? E aí, falei, puxa vida, eu não sou guru e tal, mas vamos lá, né? Missão dada é missão cumprida. Então vamos lá.
Mas antes de falar de futuro, vamos dar uma voltar um pouquinho no tempo aí para falar sobre o que aconteceu no mercado de veículos aqui no Brasil e no mundo nos últimos anos, né? A gente teve a pandemia, alguns dos efeitos da pandemia foram falta de peças, falta de insumos como borracha, plástico, aço, enfim, isso deu um baque, né? Deu um baque tremendo aí na indústria de veículos e, portanto, como não havia produção, também as vendas caíram. Isso não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Mas as coisas estão mudando, a indústria está voltando a produzir, teve a questão aí da falta de semicondutores também, que foi muito importante, também está sendo resolvida e tal. Mas o fato é o seguinte, agora em janeiro, no começo do ano, a Anfávia, que é a associação que reúne os fabricantes de veículos do Brasil, informou que em 2023 a previsão de crescimento de vendas aí de 3%, crescimento médio, né, de vendas. Agora, quando a gente considera só os veículos leves, aí estou falando de carros, picapes, enfim, o crescimento deve ser mais ou menos de 4%. Só que quando a gente fala de caminhões, veículos pesados, caminhões, ônibus, vans e tal, a expectativa é de queda de 11% nas vendas. Portanto, dá esse número aí de 3% mais ou menos. Agora, independentemente de qualquer coisa, os produtos estão chegando. Tem muita coisa chegando aí no Brasil. A gente eu destaco principalmente o setor de picapes, né? A gente vai ter vários lançamentos. A GM, por exemplo, começa a vender em breve a nova geração da Montana, mas a Montana não é mais aquela picape que a gente conheceu, né? Que era derivada lá do Corsa, depois ela foi derivada do Agile também, que era uma picape pequenininha. Ela cresceu e é uma picape de 4 portas, com cabine dupla. Segundo a GM, vai ter muita tecnologia e tal. E só a Ford, por exemplo, promete aí para esse próximo ano, 23, começo de 24, 3 lançamentos importantes. Então, vamos lá, tem a nova Ranger, tem a F-150, que é um carro que nunca foi vendido oficialmente no Brasil. Aliás, a série F da Ford, né, é o veículo mais vendido dos Estados Unidos há mais de 40 anos. Tem também a Maverick híbrida, e aí a gente tem outra picape importante também, Chevrolet Silverado, pela primeira vez no Brasil também, agora com motor V8, né, da nova geração. A gente tem uma Ram, uma marca lá da Stellantis, que é uma marca menorzinha e tal. Tem, enfim, várias picapes chegando no país. E tem uma enxurrada de carros elétricos também, né? Então a gente tem BYD Yuan, por exemplo, tem Audi Q8 e-tron, a gente tem Megane E-Tech, quer dizer, tem vários modelos chegando, tem Volkswagen e tal, quer dizer, vai ter uma grande quantidade de veículos chegando aí. Agora, a questão é a seguinte, não adianta ter produto se as pessoas não conseguem comprar. E aí, para que a pessoa possa comprar o veículo, tem questão de confiança também, né? Tem emprego, tem distribuição de renda, e aí tá complicado, né? Por exemplo, a gente fez um levantamento aí, o Boletim Focus, né, do Banco Central, tem uma previsão que a taxa Selic, que é a que avaliza a maior parte das operações de crédito no Brasil, deve chegar no final de 2023 em torno de 12,25%. Ou seja, aí fica difícil, né? A Anfávia mesmo informou aí no começo do ano que atualmente 75% das vendas de veículos novos no Brasil são feitas à vista. Pra vocês terem ideia o que é isso? Há 3 anos atrás era o contrário, só 25% das operações eram feitas à vista, o restante era crédito. Então fica difícil, né? Se não tem crédito, se o consumidor não está confiante, fica complicado. De qualquer forma, a gente espera que a previsão da Anfávia esteja errada e que o mercado cresça bastante. Isso se traduz em emprego, distribuição de renda, isso é super importante. Então é o seguinte, eu deixo um abraço aqui, desejo para todo mundo aí que assiste Máquinas na Pan um grande 2023, que seja abençoado para todos aí, de muito sucesso, muitas alegrias. Um abração para você também, Rufo. Obrigado pelo convite e até breve. Objeto de desejo e sonho dos aficionados pelas máquinas, os entusiastas por potência e adrenalina já enchiam os olhos com o Aston Martin Valkyrie Pro. A resposta dos consumidores pelo Valkyrie foi tão grande que a marca ícone dos automóveis de James Bond resolveu lançar uma super máquina de 2 rodas totalmente inspirada no bólido de pista. Foi assim que nasceu a AMB 001 Pro.
fruto da junção de expertise da Aston Martin com a Bro Superior. O resultado dessa joint venture campeã foi uma supermoto de 997 centímetros cúbicos com motor de 2 cilindros e apresentada no salão de 2 rodas de Milão. Uma relação peso-potência próxima de um carro da Fórmula 1, a AMB 001 Pro entrega 225 cavalos de potência e será fabricada na fábrica da Bro Superior em Toulouse, na França, com produção limitada a apenas 88 unidades. Para empurrar essa máquina, o motor é bicilíndrico, refrigerado a água de 4 tempos com 4 válvulas por cilindro e acionamento composto por corrente. O câmbio é tipo cassete de 6 velocidades e a embreagem multidisco em banho de óleo tem acionamento hidráulico. A baixa relação peso-potência tem a sua origem no quadro de alumínio CNC com motor estrutural e carenagem de fibra carbono. Com um projeto aerodinâmica totalmente desenvolvido em túnel de vento, a AMB 001 Pro se destaca pela excelente estabilidade em curvas. Essa supermoto foi concebida com spoiler dianteiro e asas laterais, tem garfo de alumínio usinado CNC na suspensão dianteira e na traseira, braço oscilante em alumínio usinado pivotante no cárter do motor. Para frear essa máquina, 2 discos de aço inoxidável de 320 mm, com pinças de 4 pistões na dianteira e no freio traseiro, também disco de aço com pinça de 2 pistões. As rodas dianteira e traseira foram fabricadas em fibra de carbono com estrutura em raio e disco. Um detalhe curioso, como a moto foi feita para rodar exclusivamente em pistas de corrida, não possui farol, lanterna e pisca. A cor de lançamento é única, Aston Martin Verdant, e embora o preço ainda não tenha sido divulgado, a AMB 001 Pro deve chegar ao mercado apenas no 4º trimestre desse ano. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.